Bom. Jesus, te agradeço. Já vamos começar. Esperando o seu Daniel. Existe um Som, 2, 3.
Graça e paz, queridos. Hoje está gostoso, né? Ontem, que terrível ontem, hein? Hoje eu cheguei no escritório todo encapotado, né? De manhã, um frio, depois fomos descascando, né? Mas, graças a Deus, né? O Salmo 139 diz assim, queridos: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Amém? Vamos, nesse momento, querido, colocar as nossas vidas e saber que o nosso Deus, né? Ele conhece tudo das nossas, tudo, né? Tudo é tudo. E que nós possamos realmente colocar esse dia, as nossas preocupações, colocar que realmente tudo fique lá para fora, né? E que o Senhor possa estar tendo toda a liberdade para agir em nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, por mais esses momentos na Tua presença, Senhor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor conhece, como diz a Tua palavra, o Senhor conhece tudo das nossas vidas, Pai. A nossa vida física, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, Pai, Tu conhece todas as coisas, e o Senhor sabe cada detalhe das nossas vidas, Pai. Senhor, queremos colocar diante do Senhor, Pai, tudo, Senhor, para que esse culto seja um culto, Senhor, de louvor, adoração, um culto, Senhor, em que o Senhor vai fazer aquilo que tem que fazer nas nossas vidas, Pai, e que possamos, Pai, entender, Pai, não importa quem está aqui à frente, mas o que importa é que o Senhor fale com cada um, Pai, e que nós possamos realmente ser receptivos à Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse culto. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Entregamos, Pai, tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graça a paz, queridos. Estava pensando imaginando que uma das coisas que mais agrada a Deus é quando nós o louvamos, quando nós o adoramos, reconhecendo a grandeza dEle, reconhecendo a grandeza das suas obras, da sua criação. Mas quando a gente faz reconhecendo toda a grandeza de Deus, é fácil de você louvar a Deus. Mas muitas vezes as circunstâncias que envolvem a nossa vida, muitas vezes podem impedir, né, que o louvor brote em nossos lábios, porque não é fácil, não é verdade? Mas é a coisa que muito provavelmente mais agrada a Deus, é quando mesmo, apesar das circunstâncias difíceis em que vivemos, muitas vezes passando por tribulações, por lutas, de nós podemos nos render, né, ao poder de Deus e não murmurar, né? Porque a murmuração a Bíblia condena, né? Diz que é um pecado a gente estar murmurando, mas eu creio que aquilo que agrada a Deus mesmo é quando nós, mesmo em meio às lutas e às tribulações que sobrevêm, a gente pode ainda ver a grandeza de Deus e louvá-lo apesar de tudo. Que nós aprendamos a fazer isso a cada dia. Eu sei que não é fácil, mas é um exercício, né? De nós podemos louvar reconhecendo as dificuldades, mas saber que muitas vezes Deus não impede as circunstâncias na nossa vida, porque elas estão aí, as circunstâncias não mudam, mas Deus também não muda. E o que Ele promete é estar com a gente, é estar comigo, estar com você nas nossas lutas e nas nossas batalhas. Que aprendamos então a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Louvar a Ele, o nome dEle,
e é nesse nome que nós confiamos, que tem todo o poder e que transforma as circunstâncias, transforma as nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos exaltar o nome do nosso Deus com muita alegria. Exaltarei o teu poder, levantarei, para sempre te proclamarei, o meu louvor elevarei, porque digno és tu, e seja-te a honra e o poder, digno és tu, recebe a adoração, Senhor. Teu nome, ó Deus, exaltarei, o teu poder levantarei, para sempre te proclamarei, o meu louvor elevarei, porque digno és tu, e seja-te a honra e o poder, digno és tu, recebe a adoração, Senhor. Ele é digno, não é verdade? Se você reconhece que Ele é digno realmente de todo louvor, de toda adoração, cante isso com alegria, né? Talvez você não conheça o cântico, né? É difícil muitas vezes a gente escolher um cântico que seja conhecido de todos, mas ele é bem curtinho, é bem facinho, é alegre, é gostoso, bata palmas, né? Você pode acompanhar esse cântico com palmas, né? Então faça isso, faça com alegria. Vamos cantar de novo. Teu nome, ó Deus, exaltarei, o teu poder levantarei, para sempre te proclamarei, o meu louvor elevarei, porque digno és tu, e seja-te a honra e o poder, digno és tu, recebe a adoração, Senhor. Com alegria. Teu nome, ó Deus, exaltarei, o teu poder levantarei, para sempre te proclamarei, o meu louvor elevarei, porque digno és tu, e seja-te a honra e o poder, digno és tu, recebe a adoração, porque digno és tu, e seja-te a honra e o poder, digno és tu, recebe a adoração, Senhor. Amém? Glória a Deus, né? E por que nós o louvamos e nós queremos bendizer o nome do nosso Deus? Reconhecendo com muita gratidão o amor dele por cada um de nós, não é verdade? Quão grande é esse amor, muitas vezes incompreensível, né? Tal a magnitude desse amor. Então vamos cantar um pouquinho sobre esse amor de Deus. Cante, se você não conhece, você vai aprender também. Grande amor, consolador, príncipe da paz, grande Senhor, vencedor, hoje reinas, para sempre reinarás, eu te exalto, ó Deus, te exalto, tu és digno de louvor, toda a criação te adora, eu te exalto, ó Deus, te exalto, eu te exalto, Cristo
Cristo Jesus. Grande amor consolador, príncipe da paz, grande Senhor, vencedor, hoje reina, para sempre reinarás. Eu te exalto, ó Deus, te exalto. Tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, ó Deus, te exalto. Eu te exalto, Cristo Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Grande amor consolador, príncipe da paz, grande Senhor, vencedor, hoje reinas, para sempre reinarás. Eu te exalto, ó Deus, te exalto. Tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, ó Deus, te exalto. Eu te exalto, Cristo Jesus. Eu te exalto, ó Deus, te exalto. Tu és digno de louvor, toda a criação te adora. Eu te exalto, ó Deus, te exalto. Eu te exalto, Cristo Jesus. Eu te exalto, Cristo Jesus. Eu te exalto, Cristo Jesus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre as águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas em terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Não temos a letra aí? Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A
terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas em terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Isaías está com a palavra. Queridos, abra sua Bíblia. Pode sentar, por favor. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 47, de 1 a 12. Enquanto você procura, uma das coisas que Deus tem me proporcionado, eu tenho um escritório de contabilidade, e Deus tem me dado assim muitas experiências, e algumas experiências a gente fica meio assustado. Faz umas 3 semanas, eu tenho um cliente que ele mudou para um escritório novo, e ele me cobrou muito que eu fosse lá conhecer o novo escritório dele. Aí eu cheguei lá no escritório dele, um escritório muito bonito. Eu fui levar alguns documentos, alguma coisa para ele assinar, e eu fiz um plano eram às 6 horas, falei, olha, 15 minutos eu resolvo a situação lá com ele, né? E esse cliente, faz 10 anos que ele é meu cliente. E muitas vezes eu falei com ele, olha, eu tenho orado por você, eu tenho, né? Deus vai te abençoar no seu negócio e tal. Aí eu cheguei lá e comecei a conversar com ele. Aí ele chegou para mim e falou assim, logo que no começo ele falou assim, eu sou ateu. E eu não acredito nesse Deus que você fala. Porque aí ele começou aquela ladainha, porque é um Deus que não permite certas coisas e tal. E eu deixei ele falar, né? Chegou uma certa altura, ele falou assim, olha, eu não consigo ver pessoas passando necessidade, igual está aí na rua, sem que eu ajude. Eu não consigo, né? E eu vejo que as igrejas estão por aí e não estão fazendo nada. Porque olha como é que estão essas ruas e tudo mais, né? E eu fui deixando ele falar. Aí chegou uma hora que eu falei para ele assim, eu falei, tá bom, você faz essa ação social? Eu falei, realmente as igrejas, quem não faz tem que fazer mesmo, tem que cuidar. Aí eu falei que a nossa igreja, eu falei, a igreja que é onde eu estou lá, nós temos uma creche, em torno de 300 crianças, tem um lugar onde se recupera pessoas drogadas, tem quase 80 pessoas, e o índice das pessoas se recuperarem lá está em torno de 70%, que é um índice altíssimo, que isso não tem lugar nenhum. Mas aí eu perguntei para ele assim, né? Falei com ele assim, tá, mas você faz todo esse social, para que você faz isso? Se você não acredita em algo maior, se você não acredita, por que você está cuidando das pessoas? Aí ele falou assim, eu cuido porque eu tenho que cuidar.
é o meu legado, eu tenho que deixar alguma coisa. Aí eu falei assim, olha, aí ele entrou em questão política, um monte de coisa, aí ele pôs a igreja em política, que a igreja tinha que fazer outras coisas, tal. Mas eu fiquei 2 horas conversando, ouvindo ele. No final eu falei assim, olha, meu amigo, é o seguinte, eu não, realmente, e uma das coisas que ele falou assim, e vocês são muito de ficar apontando o dedo para quem não é da sua religião. Sabe? Ele não foi agressivo comigo, mas ele, né? E vocês por eu ser de outra religião, vocês já me condenam, vocês já, né? Mas eu conversei com ele, né? Falei com ele, olha, é difícil para a gente acreditar que alguém não acredita em alguma coisa, né? Para nós é muito difícil, mas eu até entendo você, que realmente muitas pessoas começam a colocar barreiras. Mas aí depois conversamos muitas outras coisas, né? Mais ou menos nessa direção. Aí eu saí lá do escritório e fui conversando comigo mesmo, conversando com Deus, né? Eu falei, Deus, poxa, 10 anos que eu estou com esse rapaz aí, e agora que eu fui descobrir que ele é ateu e não dá abertura, né? E um rapaz bom, nossa, bom, ele tem doutorado na Federal, sabe? É um cara que tem Eu falei, Senhor, um cara tão preparado, né? Com tanto conhecimento, ele trabalha num órgão público onde ele presta serviço, mas ele é muito requisitado por essa capacidade que ele tem, né? E fui conversando com Deus. Falei, Senhor, eu não entendo isso, né? E o interessante, uns anos atrás, o meu filho, ele era pequeno, o Bruno, e ele estava lá no colégio dele, e um dos amiguinhos dele chegou para ele e falou assim, Deus não existe. E o Bruno chegou em casa transtornado. Chegou para mim, para a Anaí, e falou assim, pai, um piá lá da escola dizendo que Deus não existe. Eu peguei ele, eu e outro menino lá, que é da igreja lá da Batista, pegamos ele e falou, cara, você não pode, isso... E foi em cima do menino tentando, né, provar para o menino que Deus existe, e o menino acabou ficando na mesa, né? Aí eu falei com o Bruno, né? Falei, Bruno, não é assim que funciona. Não é assim, né? Ele tem que entender que Deus existe. Isso veio na minha mente quando eu estava pensando nesse meu cliente, né? Ele é uma pessoa fantástica. Aí à noite eu fiquei meio incomodado, aí de manhã eu falei assim, eu vou mandar um e-mail para ele, né? E no e-mail eu cheguei e falei, coloquei assim, mano, porque eu falo mano para todo mundo, né? Mano, seguinte, eu não entendo realmente essa posição sua, realmente eu não entendo, não estou te julgando, e gostaria até de entender, mas eu não consigo entender. Mas uma coisa eu sei, você pode contar comigo, para o que der e vier, e eu não vou te julgar, eu vou aceitar, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu falei assim, nem aquele Deus que eu acredito julgou alguém, como que eu vou julgar você? E te digo, aí eu dei uma forçada, né? Eu falei assim, ó, e se você permitir, a partir de hoje eu vou estar orando por você, especificamente pela sua vida, para que esse Deus que eu acredito, faça alguma coisa por você, que cuide de você. Eu não falo faça alguma, que cuide de você. E mandei o e-mail. Falei, que seja o que Deus quiser, né? Aí ele devolveu o e-mail dizendo assim, eu não poderia esperar uma outra coisa de você que não fosse isso. E eu quero dizer para você o seguinte, que você está autorizado a estar orando por mim. Aí eu
fechei o e-mail, fiquei pensando ali, falei, Deus, então eu vou poder orar por ele. Então, Senhor, ó, a partir de agora estou orando por ele. E o Senhor faça o resto. Porque até então ele não me deu abertura, mas quando ele falou assim, não, você pode estar orando por mim, pode estar orando, colocando a minha vida e tal. Então eu vi ali já um milagre, né? De Deus, movendo uma das coisas que ele tem muito forte na vida. Se ele vai ou não vai, isso já não é mais, como diz, já não é mais problema, né? Meu, né? Queridos, o texto aqui que a gente vai tentar passar para vocês, é um texto que ele falou muito comigo, ele fala muito comigo. Todas as vezes que eu leio esse texto aqui, e ele falou comigo em momentos assim muito difíceis, né? E talvez não seja aquela mensagem eloquente, mas é uma mensagem que eu tirei para mim e fez muita diferença, né, na minha vida. Vamos ler lá, queridos. Ezequiel 47. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saía águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olhava para o oriente. E eis que corria águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se davam passar, que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, visto isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. E junto a ele se acharão pescadores, desde Egedim até em Agrim. Haverá lugar para se estenderem redes, e seus peixes, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Querido, aqui esse texto aqui, o profeta anda na época do exílio ali no babilônico, e eles estão, o interessante é que eles
que eles estão vivendo esses momentos difíceis, e lá Deus começa a tentar melhorar a situação deles, né? Se a gente for ver lá as condutas que Ezequiel começa, Deus começa a falar como que o povo deve proceder, como que as coisas devem acontecer, e aqui é uma promessa, que Deus está trazendo para o povo dele. O texto aqui fala de um rio, né? Quando a gente imagina um rio, a gente sabe que todo rio o final dele é o mar, né? Todo rio, ele vai desaguar no mar. Só que muitas vezes a gente não sabe de onde vem esse rio. A gente não sabe de onde vem esse rio. Tem muitas nascentes, tal, chegam à conclusão que é a mais longe, mas normalmente a gente não sabe de onde vem o rio. E esse rio que nós estamos estudando aqui, a palavra de Deus está dizendo assim, que esse rio é o próprio rio de Deus, é o altar de Deus. Quando nós vamos discorrer mais aqui, a gente percebe que é o próprio Jesus falando com o profeta, desse rio abundante que sai do trono de Deus. E a gente começa a ver que esse rio, ele tem volume, ele começa pequenininho, mas ele começa a ter volume, ele começa a ter qualidade, que a gente começa a ver os peixes ali, e a gente vê que chega um momento que esse rio você não consegue mais entrar só a nado, e depois ele diz ali que nem a nado a gente consegue, só a nado que a gente consegue, né? Muitas vezes, a gente começa como esse povo lá do passado, né? Quando Deus começou a prometer essa fartura para eles estavam passando por um momento de muita dificuldade, muito difícil. E quando nós trazemos realmente para os nossos dias, não é muito diferente. A gente muitas vezes acha que a gente não está passando por um exílio, mas nós estamos hoje, se a gente for analisar o contexto da nossa história, o contexto do Brasil, o que nós estamos passando hoje. Eu tenho um filho que se formou, né? Ele fez engenharia, hoje está trabalhando comigo, que ele se formou com a esperança de arrumar um emprego. Quando ele estava na faculdade, tinha emprego em abundância, de repente, secou tudo. E hoje nós vemos a quantidade de pessoas que estão desempregadas aí, pessoas que estão passando por essas dificuldades, por essas lutas, por esse exílio nos nossos dias. Queridos, ali no versículo 3 e 4, diz assim, em total de 5 vezes, saiu aquele homem para o Oriente para medir. A gente começa a ver que ele começou a medir aqui medir o rio. Ele mediu 1000 côvados, 1000, né? 1000 côvados. Isso, 1000 côvados, deu no joelho. E assim por diante, ele vai 5, 6, 7, ele vai totalizando até onde não dá mais pé. E esse rio, e a medida, ali está nos mostrando a total, o que nós como os cristãos, por exemplo, nesses momentos difíceis, hoje nós estamos com a águazinha, digamos que a gente começa com a água no pé, a dependência que nós temos de Deus, nesses momentos difíceis. O que esse texto está dizendo? Está dizendo assim, queridos,
Nós temos que depender totalmente de Deus. Porque aqui, ó, no versículo 3 e 4 diz assim, no tornozelo. Depois ele diz, no joelho. No final, quando nós estamos quase afogando, quando o profeta está quase afogando, ele está dizendo assim, dependência. Nós estamos vivendo num momento em que nós temos que ter totalmente dependente de Deus. Totalmente. Não dá mais para a gente ter água só no joelho. Não dá mais para a gente ter água só no tornozelo. Não dá mais. Queridos, Deus está nos chamando hoje. Quando a gente vê aqui esse texto aqui que ele anda medindo, muitas vezes Deus está medindo cada um de nós. Qual que é a nossa posição? Qual que é a nossa medida? Qual que é o nosso tempo? Hoje nós estamos aqui, buscando a Deus, ouvindo de Deus, louvamos a Deus, mas nós temos realmente nos colocado inteiramente na dependência de Deus? Quando nós seguimos o texto, a gente vai ver, lá no versículo 8, 9, lá pelo 11, quando esse rio ele começa a passar. O rio ele começa a passar, e começa lá, ó, no versículo 8 diz assim, estas águas saem da região oriental, e desce a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Quando nós começamos a depender de Deus, é o processo. Aqui está dizendo, o trono de Deus nos faz saudáveis. Eu não estou falando eu estou falando de uma vida com Deus apesar de todas as coisas. Eu não estou falando em saudável somente físico, é saudável em todas as formas. Aí o rio começa a descer, aí lá no versículo 9 e 10 diz assim, prosperidade, abundância, fartura, ele começa a mudar as coisas. Lá no versículo 9 diz 2 vezes, afirma assim, que tudo viverá por onde o rio passa. Então a vida, beleza, se nós formos seguir, ornamento, abrigo, descanso, sombra. Então quando nós fazemos essa comparação com esse rio que sai do trono de Deus, Deus está dizendo assim, queridos, olha, eu quero uma vida saudável para você, eu quero uma vida próspera para você, eu quero uma vida de descanso, de sombra para você. Deus, o profeta aqui, eles estavam vivendo no exílio, e Deus estava dizendo para ele, olha, no exílio, toda essa dificuldade, eu estou te oferecendo, olha o que eu quero para vocês, olha, eu quero uma vida disso, olha, eu quero uma vida saudável, eu quero uma vida de abrigo, eu quero de descanso, eu quero uma vida de sombra. Deus está dizendo assim, eu quero uma vida de total dependência. Quando nós nos colocamos inteiramente, quando a água bate, que nós dependemos exclusivamente de Deus, queridos, exclusivamente de Deus, essas coisas vão acontecer nas nossas vidas. O problema é que muitas vezes as circunstâncias, e é difícil. O Daniel estava dizendo ali do louvor, que muitas vezes a gente não está ali naquele, de vontade, muitas vezes até de louvar. Mas nós temos que ter certeza que nós temos um Deus que é diferente daquele meu cliente lá, que não tem nada em quem confiar. Nós temos um Deus que a gente pode confiar. Nós temos um Deus que tem promessas para as nossas vidas. E isso daqui, queridos, não é balela, não, é vida. Eu estou dizendo assim que isso acontece comigo. Eu não sou eu tenho
Muitas dificuldades, muitas lutas, muitas vezes, todos nós temos. Mas uma coisa eu posso dizer assim, olha, categoricamente, Deus, eu dependo do Senhor em tudo. E Deus tem me dado muitas experiências. E quando isso não acontece, quando eu vejo que eu estou fugindo dessa dependência de Deus, o Espírito Santo já começa a me falar. Filho, olha, começou. Queridos, eu tenho um escritório de contabilidade. Vocês não imaginam o que é um escritório de contabilidade. O que a gente mexe com emoções, com a vida financeira das pessoas, o governo querendo extorquir cada vez mais, dificultando a vida das pessoas cada vez mais. Pessoas que vão ali na minha sala chorar, se derramar, pessoas que que está tendo aí das aposentadorias, essa mudança na lei, né? Tinha gente que chegava desesperado ali no escritório ali, que, olha, era triste de ver. Aí você tem que chegar e falar, não é bem assim, calma, vamos esperar. Né? Então essa dependência total que Deus quer da gente. E ali no texto diz assim, debaixo do limiar do altar. O que é o altar, queridos? O altar é estar ali com o próprio Deus ali. Nós temos estado realmente com o próprio Deus, a gente tem estado ali no altar de Deus mesmo. A nossa vida tem sido uma vida ali de consagração, de entrega, de submissão, de renúncia, de oração. É que muitas vezes a gente quer as coisas de mão beijada, né? Mas quanto mais nós nos envolvemos com Deus, quanto mais nós gostamos do altar, quanto nós mais estamos no altar, mais o Senhor quer fazer por nós. E eu digo assim, queridos, não é só por nós, é pela nossa família, é pela nossa igreja, é pela nossa nação, porque o Senhor vai começando a trabalhar, Ele vai trazendo à nossa mente tudo aquilo que nós precisamos estar em comunhão, que precisamos estar intercedendo. Que maravilha quando a gente tem uma vida na total dependência de Deus. Eu estou sendo meio repetitivo quando eu digo assim que aqui não é nenhuma fantasia. Quando nós saímos lá fora, a gente vê que muitas coisas não parece que é o que está na palavra. A gente começa a enfrentar as lutas, começa a enfrentar os problemas, chega lá fora. Mas quando nós estamos realmente nessa total dependência, essas lutas, essas dificuldades, elas se tornam mais leve. É promessa. Lá em Apocalipse 22, 1 e 2 diz assim, olha a promessa, o rio de águas da vida, mostrou-me o rio de águas da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estavam as árvores da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores as folhas da árvore são para a cura das nações. Então o que está dizendo aqui? Dependência. E eu quero dizer para você o seguinte, queridos, quando diz assim, a cura das nações, nós somos responsáveis pelas nações. Hoje a gente vê que muita gente morre aí fora aí. Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos realmente diante do Senhor?
Nós estamos realmente buscando esse rio que produz vitória, esse rio que produz saúde, esse rio que produz uma vida tranquila, diz aqui, uma vida na sombra. Deus está permitindo, e Deus permite que esse rio passe pelas nossas vidas. Basta querermos. Basta querermos. Esse rio está passando pela sua vida? Essa dependência de Deus está passando pela sua vida? Porque muitas vidas dependem da gente. Não é financeiramente. Como é que está meu relacionamento com Deus? Está no tornozelo? Está no joelho? Está no lombo, como diz a palavra? Ou está na total dependência de Deus? Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a nossa fé está no tornozelo. Eu não entendo tudo, queridos, tem coisas que a gente não consegue entender, mas uma coisa eu sei no meu coração, e eu tenho vivido isso, tenho presenciado isso, eu tenho planos para o futuro, tenho projetos, mas o meu projeto realmente viver hoje, total dependência de Deus. Isso faz toda a diferença quando nós realmente nos colocamos diante do Senhor. E Ele cuida. E a palavra dele diz que Ele cuida quando a gente está dormindo, Ele cuida em todos os momentos da nossa vida. Total dependência. Não é difícil, é questão de postura mesmo, queridos. Vamos realmente estar debaixo desse rio, desse altar de Deus, reconhecer que o Senhor está no controle desse altar, que o Senhor está realmente no controle das nossas vidas, e fazer aquilo que compete a gente. Tem coisas que não é Deus que tem que fazer, o meu amigo lá, Deus vai fazer, ou não, é Ele que sabe, mas uma coisa eu sei, eu vou orar por ele, eu vou colocar a vida dele, vou fazer a minha parte, vou jejuar por ele. Queridos, vamos realmente deixar Deus, vamos deixar Deus cuidar das nossas vidas. Esse é o segredo de uma vida de vitória. Esse é o segredo. Dependência do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Daniel, você conhece aquele, existe um rio, não, né? Tem? Você sabe, você quer onde? Vamos cantar. Queridos, vamos estar em atitude de oração, vamos cantar um cântico, mesmo no seu lugar, não precisa levantar não. É um rio, presta atenção, queridos. Vamos estar orando. Oh Deus, oh Senhor, é verdade, querido Deus.
Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Aleluias. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque quando dependemos do Senhor, Pai, as coisas acontecem. Porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós, Pai. Lá no passado, Pai, as pessoas estavam presas no exílio e o Senhor estava cuidando. Pai, as coisas não são muito diferentes hoje, Deus. Senhor, venha, Pai, venha com Teu Espírito sobre as nossas vidas, Deus, lavando, limpando, Pai. Oh, Senhor, e nos dê, Pai, total dependência do Senhor, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ama, que tem prazer, Pai, que tem prazer em nos ajudar, que tem prazer em cuidar de nós, Pai. Obrigado, Deus. Te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Pai. E que possamos entender, Senhor, o Teu recado. Que possamos, Pai, entender tudo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Total dependência, Senhor, que nós possamos ser. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Sigam nessa fé. Amém? Amém. Ô, meu irmão, paz. Deus abençoe. Querida, Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Suado só. Suado com frio.